Muito bom dia. Estamos começando mais um devocional do IP, o devocional que tem como único objetivo apresentar Jesus Cristo através das Escrituras e que você possa se aproximar, que você possa conhecer um pouco mais e que durante a semana, né, você possa dar continuidade ao seu estudo, ao seu aprofundamento. Hoje nós iremos meditar na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, todo o capítulo 3. Na semana passada nós falamos sobre o posicionamento dos filhos, né? As pessoas que são filhas, mas têm um nível de maturidade na verdade, um nível de posicionamento, e hoje nós vamos falar sobre maturidade do reino. E aí, 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo diz assim: E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e não andais como homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo tem regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que é me dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fica atento como se edifica sobre ele. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia o declarará, porque está revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda ele será salvo, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras. Tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Na semana passada,
nós falamos sobre o posicionamento de filho, né? De Néfios Arruios, onde falamos muito sobre sair da imaturidade para viver como herdeiro, né? Sobre conhecer quem você é em Deus. E hoje nós vamos dar um próximo passo, que é transformar posicionamento em prática diária. Nós falamos sobre consciência, identidade, confiança, cosmovisão, posicionamento e agora prática. Em 1 Coríntios, Paulo ele oferece um diagnóstico de amor, que seria: vocês são de Cristo, mas ainda agem de modo carnal. O alvo aqui de Paulo não é acusar, mas é amadurecer, é trazer esse nível de consciência que lá em Coríntios Paulo traz para eles uma chave pastoral, que seria que Cristo é o fundamento e o Espírito que dá o crescimento. Não era Paulo, não era Apolo, não era Cefas, não era ninguém. Eles apenas eram instrumentos de Deus e é Deus que fazia esse crescimento. Então, a nossa parte é edificar com o que permanece. Então, Paulo, né, no contexto desse texto, Paulo ele chega para a comunidade de Coríntios e fala que não podia falar com ele como carnais, mas sim como espirituais, mas sim como carnais. Por quê? Porque eles ainda eram crianças em Cristo Jesus. E na segunda carta, Paulo dá essa continuidade, essa exortação, explicando o que eles deveriam fazer. E quem planta, quem rega, são servos, e quem dá crescimento é Deus. E aqui ele amplia essa metáfora, falando sobre a construção, que ninguém pode lançar outro fundamento além de Cristo. E aqui Paulo é muito categórico, falando sobre Corintos ser uma cidade muito pagã. Ela era cheia de influências pagãs, né? Com muito comércio, muitas viagens e culturas, e de patrocínios e status. Aqui a gente consegue enxergar que eles eram divididos por grupos, sobrenomes, retóricas e aparências. Então, eles eram muito julgadores em relação a isso. Enquanto a igreja ela nasce ali, né, quando Paulo ele constrói essa igreja ali, esse nascimento, ele essa igreja trazia muitas coisas do mundo. E Paulo ele traz esse nível de consciência para eles, né? Eles amavam muito oratória, dons espetaculares e nomes famosos. Então eles ficavam muito tinham muito interesse nisso tudo, nessas coisas do mundo, sem perceber que eles importaram com essa lógica para dentro da comunidade. Eles traziam essas coisas do mundo para dentro da comunidade. Então, Paulo corrige isso com duas marteladas. Primeiro, identidade. Então, Paulo ele traz esse nível de identidade, esse nível de consciência para eles, porque era um grupo muito dividido. Um grupo falava que era de Paulo, outro grupo falava que era de Apolo, e outro grupo falava que. Então, eram subgrupos divididos com várias culturas, vários posicionamentos. Só que Paulo ele traz esse senso de identidade que está onde? Vocês são de Cristo Jesus. Nem de Paulo, nem de Apolo. Os dois são servos. Que quem dá o crescimento é Deus. Então aqui Paulo, ele se diminui para que Cristo sobreponha, para que Cristo cresça. E aqui é muito importante entender que o fundamento, né, é Cristo. E a segunda martelada que ele dá é sobre a edificação. Onde a igreja está edificada? Onde que eles estavam construindo essa igreja? Como que eles estavam construindo esse ministério? A igreja se constrói sobre Cristo. Tudo que é feito pela carne, que seriam aplausos,
competições, vaidade, comparação, vira feno. Então, a igreja de Corinto, ela estava muito alicerçada em inveja, em comparação, em ser pomposa, em se mostrar. Só que Paulo fala que isso é feno. Só que quem vive pelo Espírito, quem está pelo Espírito e tem o fundamento em Cristo Jesus, é feito como amor, obediência, verdade e serviço. E isso se torna ouro. Então aqui a gente entende que tem a continuidade do que nós estamos falando na nossa série, que é o que os coríntios tinham posição de filhos, mas pensavam e reagiam quanto criança. Eles tinham uma posição privilegiada, né, ensinados por Paulo, tinha toda a noção e conhecimento do evangelho, posição de filhos, mas agiam e pensavam quanto crianças. Pensavam e agiam pela carne, mentalidade de servo, órfão, ficavam cansados, né? A gente vem falando muito sobre isso. Quem começa pela carne cansa, mas quem começa pelo espírito não. Então, eles tinham necessidade de aprovação, muitas brigas, muitas contendas. E Paulo, ele não questiona sobre a salvação, porque Paulo relata aqui sobre, no verso 15, se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo. Então, Paulo não fala de salvação. Paulo fala sobre maturidade. É o que Paulo queria que eles saíssem de néfios para ruios, que é um filho maduro. Então, esse processo que Paulo traz para essa igreja. Então, a gente entende que a conexão está lá, né, em Hebreus, onde fala leite e sólido, lá em Hebreus 5. Paulo reforça também, né, o autor de Hebreus reforça que o leite é inexperiente na palavra, mas o sólido é para os adultos. E aqui a gente entende a diferença, né, que Paulo ele fala que teve que dar um leite, né? As traduções, algumas traduções falam leite, tive que dar como se fosse uma papinha, porque eles não conseguiriam digerir esse alimento, porque eles eram carnais e não espirituais. Então a gente entende aqui que quem se alimenta de leite são os néfios, que precisa de base e respeito ao básico. Então é muito básico na palavra. E os ruios, que são os filhos mais maduros, exercita o discernimento e tem essa prática de maturidade. Então, o que que a gente entende aqui de marca para essas pessoas que se alimentam da papinha? Depende de rótulos de pessoas. Então, a base deles estão em pessoas, reconhecimento, né, em rótulos. É o que a igreja de Coríntios fazia. Só que quem está no sólido, ele tem como referência o discernimento no espírito. Então, ele não precisa da validação das pessoas, ele precisa da validação do espírito. Então, ele começa a partir do espírito. E quais são os sinais das pessoas que estão nesse estado de papinha, de leite? Aqui as pessoas, elas demonstram inconstância, partidarismo e emoção. A emoção que manda. Então eles vivem pelo impulso, vivem pela carne, vivem pela vontade, vivem pelo desejo, pelo reconhecimento, né? Pelo rótulo, pela forma. Só que quem está já nesse estado sólido é o contrário. Ele tem sinais de estabilidade, unidade e verdade em amor. E qual que é o movimento, atitude, comportamento dessas pessoas que estão nessa base de leite? Elas
ouvem muito e praticam pouco. É o que Paulo traz para eles. Paulo tinha convivido com eles, mostrado para eles como fazer, ensinado, pregado, só que eles tinham o conhecimento teórico, mas não tinham o conhecimento prático, que era fazer acontecer. Ao contrário daqueles que estão já nesse estágio sólido, como lá em Tiago 1:22 fala, né? Pratica o que aprendeu. Então, o leite ele é bom no começo, ele é necessário no começo. Só que quem permanece somente no leite adoece. Então aqui Paulo, ele estava querendo dar mais alimento para eles. Paulo queria dar mais conhecimento para eles. Só que eles não podiam receber. E aqui que é um ponto importante do nosso devocional. Não importa o seu estado hoje atual em relação a Cristo, né? Você pode ser um bebê em Cristo. Só que você não pode permanecer como um bebê em Cristo. Aí que é o ponto da virada. Aí é onde nós temos como objetivo fazer com que você comece a engatinhar, a desenvolver, a crescer, porque outras pessoas precisam de você. Outras pessoas precisam do seu testemunho. Outras pessoas precisam, né? Eu vou alcançar algumas pessoas, só que você vai alcançar outras pessoas. E essa é a mágica do Evangelho. É por isso que o devocional tem como único objetivo mostrar Jesus através das Escrituras, para que você tenha essa vontade, essa sede, vire a chavinha, desperte para que você saia da parte carnal, da parte do mundo e comece a entender o mundo espiritual, que é o mundo de Jesus, da vida eterna. E aí, quando a gente entende, né, sobre eixo carnal, estrutura carnal, nós temos lá 1 Coríntios, que eu falo aqui, 3, e qual que é a base? A base de pessoas carnais. Mérito, comparação e ego. Pessoas que estão nessa fase carnal, elas procuram mérito, reconhecimento das pessoas, comparam-se, não sabe essa individualidade e tem muito ego. Ao contrário da base espiritual que entende o nível de graça de Deus, entende que foram adotados e podem chamar Deus de Pai, Abba Pai. E aqui a gente entende qual que é o fruto desse relacionamento carnal. O fruto é ciúme, contenda e facções. Então, quem está vivendo pela carne, ela compara e aí gera ciúme. Ela tem esse ego e aí gera as contendas, as brigas. Mas quem tá pelo espiritual, Paulo fala muito isso lá em Gálatas, depois a gente pode falar mais sobre isso, sobre os frutos do espírito, gera amor, paz, paciência, mansidão e domínio próprio. Qual que é a base do espiritual? Graça, adoção. Então, quando ele entende que ele foi adotado pelo Espírito a qual clamamos, Abba Pai, qual que é o fruto que gera? Amor. Porque não tem ego, não tem comparação, não tem contenda, não tem briga. Gera paz, gera paciência. Por que que gera paciência? Porque ele entende que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua individualidade. Então ele tem paciência consigo e paciência com o outro. Isso gera mansidão e o principal, domínio próprio. Então, quem já está no progresso e no processo do alimento sólido, ele não joga esse jogo aqui, ó, do leite, da papinha, da birra.
ele cresce, gera maturidade. E qual que é o foco aqui desses dois? Quem está pela carne, o que que ele fala? Quem planta e rega é melhor? Comparação, é igual eles tinham essa comparação com Paulo e Apolo, que Paulo plantou, Apolo regou. Então eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então tem essa comparação, tem essa contenda, tem essa briga. Quem é melhor? Só que quem está pelo Espírito, ele entende que você faz a sua parte, mas quem dá o crescimento é Deus. E qual que é o resultado de quem está na carne? O resultado é cansaço e divisão. Ao contrário de quem está pelo Espírito, que o resultado é perseverança, unidade e fruto que permanece. Então, nós temos que entender que a importância de sair do nosso lado carnal. Nós temos falado muito sobre isso nessa construção que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Então, quem começa pela carne cansa, é ego, é seu. Mas quem começa pelo Espírito permanece, persevera. E aí, Paulo ele fala, né, sobre a construção e os materiais que permanecem e os materiais que queimam. E depois dá uma lida de novo, quando ele fala, né, que nenhum outro fundamento pode lançar sobre o fundamento que já é Cristo. Versículo 12. Agora, se algum homem sobre esse fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, restolho, sobre o fogo será provado a obra de cada homem. Então, qual obra que vai permanecer e qual obra que não vai permanecer? A obra, né, nessa construção de madeira, feno, palha, ela queima, que seria o quê? Qual que é a motivação dessa construção? Aparência, aplausos e autopromoção. Então, quando essa pessoa constrói através desses materiais, não sobra nada. Mas as pessoas que têm a construção que permanece, que seria ouro, prata e pedras, o que que ela constrói? Qual é a motivação dela? Amor, obediência e serviço. As pessoas que usam os materiais, né, vamos falar pela carne, da que queima, qual que é a postura? Meu grupo, meu pregador, minhas coisas. Ao contrário da construção que permanece. Somos cooperadores e Cristo é o fundamento. Então, aqui é tudo sobre Cristo. Aqui é tudo sobre eu. E qual que é a sabedoria da construção que não permanece? Terrena, que gera inveja e ambição. Construção que permanece, ela é do alto. Uma é terrena, outra é do alto. E a do alto, ela é pacífica e tratável. E qual que é o resultado da que não permanece? Obra frágil, fumaça, né? Que queima e não dá continuidade. Ao contrário da que permanece, é uma obra provada e a glória é de Deus. Então, nós precisamos entender que temos que aplicar esse conceito nas nossas vidas. A importância desse posicionamento, a importância dessa prática, pois o evangelho é sobre se tornar uma nova pessoa, se tornar uma nova criatura, começar uma nova construção, começar uma nova vida, começar uma nova estrutura. Então, é sair dessa seara, dessa área, dessa zona que é carnal, que não é produtiva, que é contenda, que não dá resultado, que dá problema, né, da carne, e começar a se tornar. É o poder do ainda não. Você pode ainda não ser uma pessoa espiritual, mas o momento de se decidir é agora, de colocar em prática. Então,
Como é que eu aplico isso? Primeiro, quando eu comparo ministérios e dons, qual que é o sinal de maturidade? Partidarismo. E qual que seria essa prática para poder crescer? Então, quando você compara, você tem, qual que é o sinal? Partidarismo. E o que você deveria fazer de forma correta? Uma prática para crescer de diferente. Gratidão e honra. Celebre o dom do outro. Então, ao invés de se comparar, celebre o dom do outro. Ao invés de reagir por impulso, quando você reage por impulso, qual que é o sinal de imaturidade? Reage por impulso, qual que é o sinal? Carne que manda. Então, você não tem esse domínio próprio, esse senso de consciência para fazer diferente. E aí, o que que você deveria fazer de diferente? Pausar, orar, antes de decidir. Nós somos muito rápidos para falar e lento para pensar. Augusto Cury fala muito isso. Rápido para falar e lento para pensar. Nós deveríamos ser rápidos para pensar e lentos para falar. Teria que ser ao contrário. E olha que perfeição que é isso. Impulso. Aconteceu, reagiu. Então, quando você reage por impulso, o sinal é que a carne que está mandando. Só que você deveria pausar, orar, antes de decidir, antes de falar, antes de qualquer coisa. Respira e faça. Quando eu busco aparência, qual que é o sinal? Madeira, feno, né? Que não tem permanência, não tem continuidade. E o que que você deveria fazer? Buscar o secreto, um serviço sem plateia. Então, quando você busca a aparência, a aprovação dos outros, você está de novo construindo uma construção que não vai permanecer. Dito isso, busque o secreto com o seu pai e busque serviço sem plateia. Quando eu sei, mas não faço. Outro ponto: leite sem prática. Esse é o sinal. E o que você deveria fazer? Primeiro, escolher com obediência simples por dia. Então, ser obediente é fazer o que deve ser feito. Pelo menos um ato de obediência por dia. Para começar a sair desse estado de saber, mas não fazer. E por último, quando eu canso no servir, isso aqui é sinal de que é para você e é para a carne. Quando você de fato começa pela carne, você cansa mesmo. O que que você deveria fazer lá em João 15, né? Permanecer em Cristo para ter essa alegria completa. E um plano de ação para que isso aconteça, pelo menos, no mínimo, 30 minutos pela manhã. Tem a palavra, mais oração, mais uma prática, né, do Evangelho, da palavra. 3 pausas de 2 minutos por dia. Comece a treinar antes de responder. Tem uma pausa, né? Pede para Deus guiar suas palavras, guiar suas ações. E à noite, 3 perguntas, né? Onde eu permaneci? Se eu agi pela carne e se o Senhor está me podando. Então precisamos ter essas substituições espirituais. Troque palha por ouro. Troque justificar-se, que é palha, por ouro, que é confessar e ajustar. Para de justificar e comece a confessar a mudança. Comece a confessar e ajustar os seus comportamentos. Troque a sua natureza, troque a sua vida carnal para espiritual. Palha, falar das pessoas,
Isso é palha. Troque falar das pessoas para falar com Deus e com as pessoas. Não falar das pessoas, mas falar com Deus para levar o evangelho às pessoas. Então você tira esse estado de comparação, de contenda, de inveja, de ego, de comparação. Então fale com Deus primeiro e fale de Deus para as pessoas. Troque o competir para o cooperar. A cooperação vem de somos de Cristo. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus e Jesus quer salvar a todos. Então, a sua função não é competir com as pessoas, e sim cooperar. Cooperação. E a cooperação, ela vem do Evangelho. E troque a ansiedade pela entrega, que Cristo é o fundamento. Então, que nós possamos entender que o nosso crescimento deve ser crescimento em amor e não em opiniões. Crescimento em Cristo e não em opiniões. Que possamos falar mais de quem planta, rega e celebrar o crescimento. Precisamos entender que as nossas obras precisam ser obras mais para o ouro do que para a palha, obras de amor, verdade e serviço, ao invés de obras de vaidade, disputa, teatro, palco, mostrar para as pessoas. Então, que a gente possa crescer e sair do leite. A gente possa abandonar a carne, abandonar a comparação, abandonar a contenda e construir sobre Cristo Jesus, o Espírito com materiais que permanecem. E Jesus fala muito isso, né? Aqueles que ouvem a minha voz e as praticam, é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E que possamos orar todos os dias e pedir: Pai, recebe nossa vida sobre o fundamento que é Cristo, que possamos ser construtores para o mundo espiritual e que possamos alcançar a vida eterna. Livra-nos da nossa carnalidade, da nossa comparação, da nossa contenda e da nossa vaidade. Ensina-nos a permanecer como filhos e a andar no Espírito, e que possamos ser feitos como filhos. Faze de nós vossos filhos, que constrói com ouro para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E que esse nosso devocional de hoje seja um devocional como se fosse um ponto de partida, que a gente possa ter esse nível de consciência, que a gente possa nos aproximar de Jesus todos os dias, que a gente possa se tornar de fato uma nova pessoa. Sair um pouco não, né? Sair praticamente da teoria e ir para a prática, porque o evangelho é prática. O evangelho, lá em Atos, Lucas escreve assim: Querido Teófilo, no último livro eu te escrevi o que Jesus fazia e ensinava. O próprio Jesus usava essa metodologia e que possamos também colocar em prática essa metodologia de fazer e ensinar, fazer e ensinar, fazer e ensinar. Então, as pessoas hoje elas querem ensinar sem fazer, sem viver, sem vivenciar, sem experimentar. Para que a gente possa fazer a nossa parte, se conectar com Jesus todos os dias, meditar na palavra, para que a gente possa ensinar através dos nossos atos o quão Jesus é maravilhoso e o quão que ele pode restaurar a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos novamente com o nosso devocional VP toda segunda-feira às 5h59. Você que está aqui ao vivo ou gravado, ainda não está no nosso grupo, na nossa comunidade,
Vou deixar o link aí no YouTube, mas comenta, curte, compartilha, para que a palavra do nosso Senhor alcance mais pessoas e alcance mais vidas. Amém. Conto com vocês para compartilhar o Evangelho e compartilhar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo com tudo em nome de Jesus. Amém. Um beijo.